dia, pessoal. Meu nome é Carlos Cabral e eu vou ser o instrutor de vocês nesse curso, certo? Nesse curso de desenvolvimento de sistemas com foco em ciência da computação. Vamos lá, meus caros, não vamos perder mais o nosso tempo, certo? Vamos começar com uma aula de nivelamento. Nós vamos ver a questão do sistema operacional. O que é um sistema operacional? Você já usou algum? Você conhece algum, né? E assim por diante. Vamos lá. O que nós vamos ver nesta aula, então, certo? Você provavelmente já utilizou um sistema operacional hoje, certo? Mesmo que você não tenha notado, tá? No seu celular, no seu computador, na sua TV, no seu relógio digital, certo? Eu posso garantir para vocês que todos eles têm um sistema operacional, certo? Nós vamos entender o que é um sistema operacional hoje, certo? Como que ele funciona internamente, quais componentes que fazem parte dele e por que ele é fundamental em todos os nossos dispositivos digitais, certo? Meus caros, além do nosso computador e do celular, aonde que vocês acham que tem um sistema operacional? A gente já vai ver o conceito, o que é, certo? Mas com base no que nós vimos ali, tem no meu celular, tem no meu computador, tem na minha TV, aonde mais que vocês acham que pode ter um sistema operacional no seu dia a dia? Alguém se voluntaria? Ninguém? Vamos, pessoal, coragem. Não tenham medo de errar. Se você utilizou a internet hoje, certo? A sua internet você recebe ela através de um roteador, certo? De um modem. Aquele modem, ele roda também um sistema operacional, certo? Se você tem algum aplicativo não, você tem algum dispositivo internet das coisas, certo? Eu tenho uma lâmpada inteligente, eu tenho uma cortina inteligente que se abre e fecha e controla pelo celular, por exemplo. Ela vai ter também um sistema operacional. Vamos ver um pouco mais sobre o que é de fato um sistema operacional. O sistema operacional, que a gente pode chamar de SO em português ou OS em inglês, né, um Operating System, é um software base que permite que o hardware funcione corretamente e que o usuário consiga usar programas, aplicativos e interagir com o dispositivo. Ele faz um meio de campo, certo? Entre o nosso hardware e os nossos apps, certo? Nossos aplicativos. Professor, o que é o hardware para começo de conversa? Hardware é o seu equipamento físico, certo? É a minha caixa do desktop, né? É o meu laptop, certo? Dentro do laptop, se você abrir ele, o que ele vai ter lá? Ele vai ter memória, ele vai ter um processador, certo? Ele pode ter uma placa de vídeo. As peças físicas são o hardware. Como que nós fazemos o hardware, né, funcionar com os nossos aplicativos, né? Nós temos que ter um meio de campo. Este meio de campo é o nosso sistema operacional, certo? Quando a gente inicia o nosso computador, por exemplo, a gente liga o nosso celular, o primeiro programa que vai ser carregado é o sistema operacional, certo? E quando nós desligamos, ele também é o último que vai ser desligado, certo? Ele é fundamental, então, certo? Se nós não tivéssemos um sistema operacional no nosso computador, a gente só ia ter um montado de peças eletrônicas, certo? Para a gente conseguir tirar algo útil dessas peças, nós precisamos, então, desse sistema. Alguém aqui já chegou a utilizar um computador, um celular que estava com problema no sistema operacional e estava dando uma mensagem de erro, por exemplo, estava uma tela preta com uns textos, uma coisa mais diferente assim? Alguém tem alguma experiência? Se você já mexeu num computador que está corrompido o sistema operacional, por exemplo, certo? Você vai ver que você não consegue fazer muita coisa, certo? Ele vai te mostrar algumas mensagens de erro, ele vai te mostrar alguns textos ali numa tela toda preta, certo? E não muito mais do que isso.
Para você poder tirar vantagem do seu computador, certo? Para você conseguir aproveitar ele ao máximo, você precisa desse sistema operacional funcionando corretamente, certo? Professora, eles estão falando alguma coisa no chat, eu não consigo ler. Tranquilo. Professor, então sim, estão respondendo. Não sei se eles conseguem ligar o microfone para falar. Ou se você conseguir falar para mim o que eles estão escrevendo ali, ou falar, né, alguma coisa nesse sentido, eu agradeço. A minha visão ela é horrível, meus caros, eu não consigo ler. Tranquilo, professor. Qualquer dúvida que alguém tiver, eu passo para o senhor. Perfeito, muito obrigado. Depois eu ajudo a ler qualquer coisa. Perfeito. Muito bem. Vamos seguir em frente, então. Então, o sistema operacional ele é o nosso meio de campo, certo? Entre as peças físicas, entre a parte da eletrônica, certo? E as nossas aplicações, certo? Que nós vamos rodar em cima do sistema operacional, né? Os apps que eu instalo no meu celular, por exemplo, né? Esses apps, né? Eles rodam em cima de um sistema operacional que faz o meio de campo com as peças do meu celular, certo? Com a tela, com os botões e assim por diante. Quais que são as principais funções do nosso sistema operacional, certo? Todas elas giram em torno de organizar e controlar os recursos do nosso sistema. É o sistema operacional que gerencia os nossos processos, certo? Ou seja, os programas em execução. Ele que administra a memória. O que vai ficar na memória RAM, o que vai ficar no armazenamento, o que vai ficar no HD, no SSD, certo? Ele que controla dispositivos de entrada e saída. O que seriam dispositivos de entrada e saída, certo? Nosso I/O, nosso input, output. Seria um teclado, seria um mouse, seria uma impressora, seria um monitor, certo? Ele vai oferecer uma interface para o usuário interagir com o sistema, certo? Ele pode ser uma interface gráfica, né? Ou ele pode ser uma interface através de linha de comando, através de texto apenas. E ele que vai garantir a segurança e estabilidade enquanto eu utilizo meus programas, certo? Essas tarefas, ele faz o tempo todo, certo? E a gente não percebe. O tempo todo o meu computador, por exemplo, ele está perguntando para o mouse, mouse, você está onde? Você se moveu, você não se moveu? O mouse moveu. Opa, o mouse moveu para cá, ele vai mover o ponteiro. Isso acontece, certo? Milhares de vezes por segundo, milhões de vezes por segundo, certo? E a gente nem percebe, né? É uma ferramenta incrível, né? É um software extremamente complexo, certo? E que a gente nem percebe que está ali. O sistema operacional, ele tem um núcleo. O nome desse núcleo é kernel, certo? Palavra em inglês, né? Ele que é responsável por ligar o software ao hardware, certo? Ele que vai controlar quais recursos que vão para a CPU, certo? Que vão para o meu processador, que vão para a memória, que vai... que dispositivos que eu vou trabalhar no momento. Ele funciona de forma invisível para nós, usuário, certo? Mas tudo que nós fazemos passa por ele, passa por este núcleo, certo? Ele é a parte mais importante do sistema operacional, certo? Quando a gente abre um aplicativo, quando a gente toca na tela, quando a gente imprime algo, é o kernel que organiza essa operação para a gente. Nós temos diferentes tipos de kernels, certo? Diferentes filosofias na hora de construir um kernel. Nós temos, por exemplo, monolítico, nós temos microkernel, nós temos um modelo híbrido, certo? E cada um tem uma especificidade, cada um tem um porquê de ser, certo? Obviamente, se nós não tivermos um kernel que seja rápido, que seja estável, nós vamos ter muita dor de cabeça, certo? Esse cara ele não pode falhar, ele não pode ser lento, nada disso, certo? Vamos dar uma olhadinha na história dos sistemas operacionais, como que
eles se desenvolveram ao longo do tempo, tá? No começo da computação, lá atrás, pois não. Alguma dúvida? Professor? Muito bem. No começo da computação, meus caros, os computadores não tinham um sistema operacional. Olha, mas como que se trabalhava então com o computador, né, se não tinha isso? Não existia aplicações, certo? Eles trabalhavam com cartões perfurados, imagine isso, certo? Você furava um cartão e você colocava no computador, você inseria nele, e o computador, com base nesses furos, ele ia entender o que você queria fazer com ele, certo? Ou ainda, os primeiros computadores eram feitos com... Você literalmente costurava fios de metal nele, e isso indicava, eu quero passar um 0 aqui, eu quero passar um 1 aqui, né? Que é o que o computador entende no final das contas, ele entende zeros e uns, ele entende se está passando corrente elétrica ou não está passando corrente elétrica. Você literalmente costurava o seu programa na mão, certo? E você tinha que ser um cara, né? Tinha que ser um especialista para poder utilizar um computador desse. Não era qualquer um que tocava nesse computador. Eram computadores monstruosos, tamanhos de salas, certo? Que custavam milhões para a época, certo? Com o tempo, né, foram se criando os primeiros sistemas operacionais para esses grandes computadores, certo? Esses grandes computadores que nós chamamos de mainframes, certo? Até hoje existem mainframes, computadores extremamente grandes. Eles são utilizados aonde? Principalmente no sistema bancário, certo? Os bancos, né, imagine um Mastercard e uma Visa, por exemplo, tem que processar pagamento de cartão de crédito, cartão de débito. Eles têm que processar milhões de pagamentos por segundo, né, em todo o planeta. O computador, para isso, tem que ser absurdo, certo? Mesmo que tenha vários computadores, né, esses são computadores extremamente grandes, certo? Eles ainda utilizam dessa... como é que eu posso falar? Desses dispositivos que nós não utilizamos mais no dia a dia, tá? Eles ficaram legados para esse tipo de funcionalidade. Alguém aqui já usou um computador sem mouse, por exemplo, ou sem tela, ou sem um sistema? Alguém tem alguma noção do que seria isso? Você consegue imaginar usar um computador sem mouse, por exemplo? Eu vou me entregar que eu sou velho. Eu cheguei a utilizar computadores sem mouse, certo? Professor, mas por que você utilizou sem mouse? Porque não existia mouse. Mouse é uma invenção recente. Notebook, de fato, ele não tem mouse, certo? Mas ele tem aquele touchpad. Eu estou usando um notebook aqui sem mouse, certo? Mas ele tem aquela parte de baixo dele ali, né? Que você consegue trocar com o dedo e o mouse ele acompanha, né? Eu estou dizendo de algo mais primitivo, certo? Que não existia sequer o mouse, certo? Não existe o mouse virtual aqui na tela, certo? Esse cara que eu estou mexendo aqui. Alguém sabia que existia isso? Alguém já olhou isso? Digam lá, meus caros. Você acha que seria fácil? Você acha que seria difícil de utilizar? Já utilizou? E como é que foi utilizar? De fato é surpreendente, certo? A gente está tão acostumado, né, com essa parte visual assim. Imagine você utilizar um computador então sem tela, certo? Eu vou colocar algo no computador, certo? Eu vou inserir um disco, eu vou inserir cartões. Imagine isso, que primitivo, né, pra gente. E o computador não vai me mostrar algo numa tela. Ele não vai me mostrar o que ele está fazendo. Ele vai me imprimir um papel, certo? E isto eram computadores na época, né? E funcionavam, certo? Muito bem.
Vamos seguir em frente. Além dos sistemas operacionais mais conhecidos, que nós já vamos dar uma olhada, certo? Ao longo da história, nós tivemos outros sistemas que marcaram época. Vamos dar uma olhada em algum deles, certo? Lá nos anos 80, nós tivemos o Amiga, certo? O Amiga OS. Ele se destacava pelos gráficos e pelo som dele, certo? Muitos jogos que para a época eram incríveis, certo? Hoje a gente vai olhar assim, a gente acha que é ridículo, que é primitivo, certo? Jogos impressionantes para a época saíam no Amiga, tá? A IBM tentou, também em meados dos anos 80, final dos anos 80, um competidor para o Windows, certo? Que é o que vocês devem estar utilizando aí no laboratório de vocês. O competidor da IBM era o OS/2, certo? O OS/2 foi inclusive uma parceria da IBM com a Microsoft, certo? Era um sistema robusto para a época, mas que acabou não ganhando muito mercado. Nos celulares, antes de existir iOS, antes de existir iPhone, antes de existir Android, certo? A Nokia era dominante nesse mercado. E ela tinha um sistema operacional próprio também, que era o Symbian, certo? Que você conseguia rodar aplicações nele e tudo mais. Na parte de servidores, certo? Naqueles computadores que vão ficar em empresas, nós tínhamos, por exemplo, o Solaris, que era desenvolvido pela Sun, que foi comprada pela Oracle, certo? O Solaris era um servidor robusto, era um sistema operacional robusto, perdão, para servidores, tá? Esses sistemas operacionais, eles não são mais populares hoje em dia, certo? Quem usa isso é robista, é alguém saudosista, certo? Mas eles foram importantes para a época, certo? Eles nos ajudaram a chegar aqui, certo? Se nós estamos aqui é porque nós estamos em cima de ombros de gigantes, e eles foram gigantes, certo? Você conhece algum outro sistema operacional antigo, meus caros? Você já utilizou algum deles, certo? Se você já utilizou um sistema antigo, um sistema que não seja um Android, que não seja um Windows, que não seja um iOS, que não seja um Mac, como é que foi utilizar esse sistema? Você se achou fácil? Foi difícil? Me contem. Vocês estão utilizando o Linux no laboratório? Se vocês estão utilizando o Linux, legal, certo? É uma alternativa ao Windows, né? Eu gosto do Linux. Eu rodo um servidor em casa, que depois eu vou contar um pouco mais para vocês, né? E que ele é Linux também, certo? Na parte de desenvolvimento, eu trabalho profissionalmente também como programador, certo? Como desenvolvedor. Eu trabalho também em Linux, certo? Para jogar esse tipo de coisa, a gente tem que ter um Windows, né? Ainda não dá para se livrar do Windows nessa parte, né? Quem joga sabe disso, né? Muito bem. Mais alguém? Estou usando um ano Lima. Foi bem ruim, teve que aprender a mexer no terminal, no Bind, no Play lá no O Linux, né, ele não é amigável com o usuário, certo? A experiência do usuário, a UX, né, a User Experience dele, não é tão boa quanto um Windows, certo? Para muitas das coisas que você vai fazer num Linux, você ainda tem que abrir um terminal, você tem que abrir linha de comando, certo? Aquela, tipo um hacker, assim, que você pensa em filme, certo? Aquela cena clássica, assim, aquela tela verde, ele digitando código, né? Aquilo é um terminal. Para você trabalhar no Linux, muitas coisas você ainda tem que fazer no terminal, né? Ele não é amigável. Ao contrário do Windows. O Windows você raramente abre um terminal, certo? Tem que ser uma situação excepcional para você fazer isso. Mais comum no Linux. Pois não, Mayara. Se o professor puder me falar daí a tua pergunta, eu agradeço. Ah, sem problema. Muito bem. Vamos lá.
O nosso sistema operacional, ele vai fornecer para nós uma forma de interagirmos com ele, certo? Através de uma interface. Essa interface com o usuário, tá? Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma linha de comando, tá? Onde o usuário digita os comandos num terminal, como por exemplo num Linux, ou se a gente voltar na história, um MS-DOS, que é o predecessor do Windows, tá? E ele pode fornecer para a gente ainda uma interface gráfica, uma Graphic User Interface, uma GUI, certo? O que é uma interface gráfica? É uma forma de interagir com o sistema, com janelas, com ícones, com menus, com mouse, certo? Como no Windows, como no Android, certo? A gente tem uma parte gráfica, uma parte visual, né? E essas interfaces, certo? Tanto linha de comando, mas principalmente a parte gráfica, né? Evoluíram muito ao longo da história, certo? Se a gente voltar 15, 20 anos, certo? Você rodar um Windows de 15, 20 anos atrás, você vai ver o quão diferente era a interface gráfica, né? O quão mais polido ficou, o quão melhor ficou a experiência para o usuário, certo? Alguém aqui já teve que utilizar um sistema em linha de comando, por exemplo? Alguém aqui já, não precisa ser o sistema inteiro, mas alguém aqui já teve que acessar o terminal, né? E como é que foi acessar o terminal? Você achou fácil com os comandos? Foi difícil? Você estava entendendo o que estava acontecendo? Como é que foi? Vários disseram, daí a Rubiane disse que não gostou, não entendia nada, o Johan achou tenebroso. Eles não escutam o que eu falo, você tem que Sim. Tenebroso, a experiência do Jonas, né? Diogo, perdão. Não é fácil mesmo, tá? Eu tenho em casa um servidor, certo? Que ele está rodando um notebook antigo. E por ele ser antigo, eu tento tirar o máximo de performance dele, né? Porque eu preciso dessa performance. Eu preciso extrair o máximo de processamento dele. E eu rodo nesse meu servidor lá em casa, nesse notebook, eu rodo um sistema Linux, né? Uma distribuição Debian, no caso, que ele não tem interface gráfica, certo? Não é que, ele é um Linux como o de vocês aí, que tem um aplicativo que é um terminal. Não, certo? Eu literalmente não tenho nada gráfico nele. Eu abro ele e eu só escrevo na linha de comando, eu só escrevo no terminal dele, certo? Porque é a única coisa que ele tem. Professor, mas por que você faria isso, certo? Ainda existem pessoas que fazem isso, sim, certo? O computador é antigo, certo? Mas o sistema operacional é moderno, certo? É a última versão que tem, tá? Eu faço isso para tirar o máximo de performance, porque eu preciso, certo? É utilizado também linha de comando, certo? Em servidores, certo? Um servidor, né, que vai rodar uma aplicação web, por exemplo, vai rodar alguma coisa para uma empresa, né? Não tem por que ele ter uma interface gráfica, certo? Porque ele vai perder recursos com uma interface gráfica se ele consegue fazer tudo o que é preciso com linha de comando, né? A ideia é tirar sempre o máximo de performance, certo? É tirar o máximo de aproveitamento do seu hardware, né? E a interface gráfica, embora seja uma quantidade pequena, ela vai afetar esse processamento, certo? Por isso que os servidores eles fazem apenas linha de comando para tentar tirar o máximo de performance possível. Tranquilo aqui, meus caros? Alguma dúvida até então? Tudo certo? Dúvidas? Muito bem. Vamos em frente, então. Vamos falar sobre sistemas operacionais móveis, certo? Aqueles que nós temos nos nossos smartphones, por exemplo, ou nossos tablets, certo? Sistemas operacionais para dispositivos móveis, eles precisam ser mais leves, né? Eles precisam ser responsivos e eles precisam ser preparados para telas sensíveis ao toque, certo?
Os principais sistemas móveis que nós temos hoje em dia são quais? Nós temos o Android, que é baseado em Linux, certo? E é o mais utilizado do mundo. E nós temos o iOS, que é exclusivo da Apple, certo? Que roda apenas nos dispositivos da própria Apple. O Android, ele é desenvolvido pelo Google, certo? Mas ele não roda somente em aparelhos Google, né? Ele roda em aparelhos Samsung, em aparelhos Motorola, entre outros, né? Esses sistemas móveis, eles têm a mesma base dos sistemas para desktop, para PC, certo? Para computador. Eles têm um kernel, eles têm uma interface gráfica, eles vão controlar recursos e assim por diante, certo? Só que é adaptado a um formato mobile, certo? Um formato móvel. Alguém aqui já utilizou um celular que não tinha um Android ou não tinha um iOS, certo? Algum celular que tinha um outro sistema operacional ou que não era um smartphone, certo? Era um celular que não tinha nada disso. E como é que foi utilizar esse outro sistema, utilizar esse celular mais básico? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Foi fácil? Foi médio? Foi difícil? Quais que vocês usaram? Vocês sabem o sistema operacional que era? Vocês sabem se tinha um sistema operacional? Não sabe, Faz tempo. Existem outros sistemas operacionais móveis, certo? Eu falei antes do Symbian, que era um sistema da Nokia, certo? Existem outros, tá? A Microsoft, por exemplo, ela tentou várias vezes ter sistemas operacionais móveis. O último deles foi o Windows Phone, certo? Há uns 10, 12, 15 anos atrás, mais ou menos. Meu Deus, o tempo passa. A Microsoft comprou a Nokia, inclusive, né, para tentar entrar nesse mercado mobile, só que não deu certo para ela, certo? Tentar entrar com um sistema operacional próprio. Lá nos anos 90, ela já tinha um outro sistema operacional também para dispositivos móveis, né, que era o Windows Mobile, por exemplo. Existem outros ainda. O Firefox, o navegador, certo? Ele chegou a ter um sistema operacional próprio também, tá? Era o Firefox OS, que era baseado tudo em páginas HTML, era tudo em páginas web, basicamente. Não deu muito certo, era meio estranho, certo? Para celulares mais simples, aqueles que nós chamamos de dumb phones, certo? Que não vão ter uma loja de aplicativos, nada disso. Existem também sistemas operacionais hoje em dia. Existe, por exemplo, o KaiOS, certo? Letra K de quilo, né? AIOS. Também para isso, né? Outros sistemas ainda existem. A chinesa Huawei, ela desenvolveu o Harmony OS para rodar na China, certo? Por limitações impostas pelo governo dos Estados Unidos, eles não podem utilizar essas limitações no Android deles e tudo mais, certo? Para driblar esse tipo de coisa, ele desenvolveu um próprio, tá? Entre outros. Legal, aquilo foi para mobile e os sistemas operacionais desktop, meus caros, o que nós temos, certo? Professor, o que é um desktop? Seria um notebook, seria um PC daqueles de caixa, certo? Que são esses que são voltados para uso cotidiano, que são voltados não para empresas, mas para usuários, certo? Eles também têm sistemas operacionais, certo? Para a gente navegar, para a gente estudar, para a gente jogar, trabalhar, editar e tudo mais, né? Quais que são os principais sistemas operacionais que nós temos no mercado hoje em dia para desktop? Nós temos o Windows, certo? Que é usado na maioria dos computadores pessoais no mundo, certo? Todo mundo conhece o Windows aqui, creio eu, certo? Ele tem uma interface que é intuitiva e ele suporta uma variedade enorme de programas. E ele é bastante utilizado também pelo fato dele ter uma compatibilidade muito grande, certo?
Um programa que foi escrito 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ainda roda no Windows, certo? Até alguns anos atrás, programas criados nos anos 80 rodavam ainda, certo? De forma nativa, né? Nós temos outros. Nós temos o macOS, que também é da Apple, certo? Com foco numa integração com o hardware da própria Apple. A Apple tem uma vida mais fácil. Como assim? O sistema operacional deles, certo? Roda apenas no próprio hardware deles, no próprio aparelho deles, certo? Eles têm que focar apenas no aparelho. O Windows não, né? O Windows roda nos dispositivos da Microsoft, mas roda em outras variedades. Eu posso instalar o Windows no computador que eu quiser, basicamente, né? E o Windows vai ter que se virar para entender aquele computador, né? As especificações daquele computador e fazer funcionar, né? Eu montei meu próprio computador, por exemplo. Eu peguei peça daqui, peça de lá, né? Cada um de um fornecedor, e o Windows que se vire para funcionar, e ele consegue, né? Essa é uma das vantagens do Windows, né? O Mac não, né? O Mac ele só tem um hardware próprio da Apple, é muito mais fácil para ela, certo? Ela consegue extrair mais performance, por exemplo, né? Porque ela consegue integrar de forma mais profunda o sistema operacional com os aparelhos dele, tá? E por fim nós temos o sistema operacional Linux, certo? Só que a gente pensa, putz, sistema operacional Linux, eu vou instalar um Linux. Não é tão simples assim, certo? Não existe um sistema operacional Linux propriamente dito. O que existe? Existe um kernel Linux, certo? Existe o núcleo de um sistema operacional chamado Linux, tá? O sistema operacional em si, ele vai usar como base aquele kernel, aquele núcleo, tá? E daí nós temos várias distribuições, que é como nós chamamos esses sabores de Linux, essas variantes de Linux, certo? Nós temos, por exemplo, o Debian, e o Debian ele tem derivados, como por exemplo o Ubuntu, como por exemplo o Mint, certo? Nós temos Arch Linux, nós temos Fedora, nós temos Pop! OS, nós temos, provavelmente nessa altura do campeonato, milhares de distribuições Linux, certo? Qual que é as características do Linux, meus caros? Ele é gratuito, certo? Ele é extremamente personalizável, tá? Ele é de código aberto, certo? Eu posso ver o código dele, eu posso modificar o código dele se eu tiver esse conhecimento, certo? Ele é utilizado principalmente por desenvolvedores, certo? Ele é utilizado muito em servidores, e ele é utilizado em governo, em escolas. Por quê? Exatamente por ser gratuito, você não precisa comprar uma licença, ao contrário do Windows, certo? Que você tem que comprar uma licença do Windows para instalar. Ou um Mac, que é pior ainda, você tem que comprar um aparelho da Apple, você tem que comprar um aparelho Mac para você poder utilizar desse sistema, né? Cada um deles tem uma experiência diferente, cada um deles foca em públicos diferentes, certo? Mas todos são importantes, todos têm o seu nicho de mercado. Alguma dúvida, meus caros? Até aqui? Como é que nós estamos? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma observação para fazer? Alguma pergunta? Tudo certo? Sem dúvidas, sem perguntas por enquanto. Perfeito. Muito bem. Vamos em frente então, meus caros. Nós temos sistemas operacionais para servidores também, certo? Os sistemas operacionais para servidores, eles têm necessidades diferentes daqueles do sistema operacional para desktop ou para mobile, certo? Um sistema para um servidor, ele tem que ser extremamente estável, certo? Ele tem que ser extremamente seguro, extremamente eficiente, tá? Já que ele vai rodar 24 horas por dia, certo? Eu não posso ter de madrugadas 3 da manhã de domingo, de sábado para domingo, meu servidor cair, porque o sistema operacional deu algum problema, certo? Eu não quero ter esse tipo de incômodo, a gente quer um sistema que seja extremamente estável, então,
certo? Como assim estável? Que não dê problemas, certo? Que eu não tenha, putz, fez uma atualização, deu erro e agora eu vou ter que me parar e tentar resolver esse tipo de coisa. Não, né? A gente quer estabilidade quando a gente trata de servidores, tá? Exemplos de sistemas operacionais para servidores, meus caros. Nós temos o Linux, novamente, certo? O Linux, ele é principalmente utilizado em servidores, certo? Eu vou rodar um banco de dados naquele servidor, eu vou rodar uma aplicação web, por exemplo, vai ficar numa nuvem, certo? Todos esses, eles rodam, todos não, a grande maioria roda Linux, tá? Por exemplo, eu vou contratar o serviço da nuvem da Amazon, o AWS, certo? O AWS, por padrão, ele utiliza um sistema Linux, tá? A Amazon desenvolveu um sistema Linux próprio, certo? Uma distribuição Linux própria para rodar lá na nuvem deles. A mesma coisa o Google, certo? O Google tem um serviço da nuvem, tá? Por padrão, tá? Ele roda também uma distribuição Linux, tá? Você pode pagar a mais para ter um Windows lá dentro, você pode pagar a mais, mas você tem que ter um bom motivo para fazer isso, não faz muito sentido, tá? O Windows em si, ele tem uma versão focada para servidores, ou Windows Server, certo? Ele é parecido com o Windows, só que com recursos voltados, então, para esses servidores, para empresas, certo? Ele não vai ter certos recursos que nós, usuários domésticos, por assim dizer, utilizamos, certo? O serviço da nuvem da Microsoft, certo? Obviamente, utiliza do Windows Server, mas não somente, tá? A Microsoft tem investido fortemente no Linux. Hoje em dia, se você utilizar um Windows moderno, um Windows 10 ou um Windows 11, você consegue rodar dentro dele todo um outro sistema Linux dentro do seu Windows, por exemplo, certo? Na nuvem da Microsoft, que você pensaria, vai focar somente no Windows, não. Você pode rodar também sistemas Linux lá dentro, tá? Pois não. Tranquilo? Alguma dúvida? Muito bem. Por fim, meus caros, de exemplos de sistemas operacionais para servidores, nós temos o FreeBSD, certo? É um sistema que é similar ao Linux, mas não é Linux, não utiliza um kernel Linux, certo? Que ele é utilizado principalmente em, por exemplo, roteadores, modems, certo? E também em servidores, tá? Tem gente que usa também esse cara no dia a dia, num desktop, mas não tem tanta penetração, não tem tanta utilização quanto um Linux, tá? Diferente dos sistemas para desktop, esses sistemas geralmente eles não têm uma interface gráfica, certo? E são controlados apenas por linha de comando, tá? Meus caros, imagine o quão estável tem que ser esse servidor. Imagine se dá um problema num servidor de um hospital ou de um banco, certo? Deu um erro, tá? O banco não consegue fazer transação porque o sistema deles caiu, certo? O sistema operacional deles deu algum problema. Ou, por exemplo, você não consegue ser atendido no hospital porque o sistema dele caiu também, certo? Ele não consegue ver quem tem consulta marcada, por exemplo, tá? É um problema monstruoso, certo? É um problema que afeta diretamente as vidas das pessoas. Esse sistema, então, né, a estabilidade ele é fundamental, tá? E eles conseguem integrar isso, certo? Os sistemas para servidores são realmente extremamente estáveis, tá? Temos ainda sistemas operacionais em sistemas embarcados, em dispositivos embarcados. Professor, o que você quer dizer com dispositivos embarcados, certo? São dispositivos eletrônicos específicos, certo? Por exemplo,
o roteador da sua internet, o modem da sua internet, a sua impressora, por exemplo, a sua impressora ela vai rodar um sistema operacional próprio dentro dela. Um caixa eletrônico vai ter um sistema operacional, o seu relógio vai ter um sistema operacional próprio, certo? Vamos falar sobre sistemas embarcados. O que são sistemas embarcados? São sistemas operacionais que funcionam escondidos, por assim dizer, certo? Em dispositivos eletrônicos específicos. Como assim, professor? Dispositivos eletrônicos específicos, certo? Dispositivo eletrônico tem uma função específica. Por exemplo, um ar-condicionado, certo? Eu tenho um ar-condicionado que eu consigo controlar a temperatura dele por um app, por um aplicativo, certo? Este ar-condicionado, ele vai ter um sistema operacional dentro dele. Professor, vai ser tipo um Windows? Não, não vai ser tipo um Windows, certo? Ele precisa de funções bem específicas, certo? Mesma coisa, o meu modem de internet, meu roteador de internet, certo? Ele também tem um sistema operacional dentro dele, certo? Um sistema operacional reduzido, certo? Que vai focar apenas no que o aparelho precisa, mas ele vai ter ainda assim, certo? Ele vai ter um kernel, ele vai ter uma série de funções semelhantes, tá? Outros exemplos, uma impressora, certo? Eu consigo imprimir na minha impressora usando um aplicativo pelo Wi-Fi, por exemplo. Vai ter também lá dentro, tá? Alguém consegue me citar, alguém consegue me dar uma ideia de um outro aparelho que você acha que provavelmente tem um sistema embarcado lá dentro? Exemplos, meus caros. Alguém? Algum voluntário? Professor, Pois não. ninguém compreendeu direito a pergunta. Entendi. Não entenderam a pergunta. Ok. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um ar-condicionado, certo? Este ar-condicionado, se ele for moderno, né, nós conseguimos nos conectar a ele usando um aplicativo, certo? No celular, por exemplo. E no aplicativo eu consigo controlar o ar-condicionado. Eu consigo, aumente a temperatura, aumente a velocidade, certo? Eu consigo programar, tal hora ligue, certo? Quando chegar em tal temperatura, pare, e assim por diante, né? Ele é um ar-condicionado, então, smart, um ar-condicionado esperto, certo? Este ar-condicionado, dentro dele, ele tem também um sistema operacional, certo? Lá dentro, vai ter um sistema que vai controlar todas essas funcionalidades, né? O usuário alterou no aplicativo, foi mandado um comando. O que eu vou fazer com esse comando, certo? E como é que eu vou interpretar este comando e passar, então, para o aparelho físico em si, tá? Essa é a ideia do sistema do ar-condicionado, do sistema operacional que está embarcado no ar-condicionado. Outro exemplo, uma impressora. Uma impressora, se ela for moderna também, certo? Tem impressoras que você consegue se conectar nela através do Wi-Fi, certo? Eu tenho um aplicativo no celular, eu me conecto com ele na impressora, certo? E eu consigo mandar imprimir um PDF, por exemplo, através do celular, certo? Como que ela interpreta esses comandos? A impressora também vai ter que ter um sistema operacional lá dentro, certo? Esses dispositivos smarts, por assim dizer, certo? Todos eles têm sistemas operacionais dentro deles, esses dispositivos digitais, certo? Mais modernos. Alguém consegue me dar um exemplo de um outro dispositivo tipo esse que você acha que tem um sistema dentro dele? Um sistema operacional embarcado? Professor, o Jonas respondeu no chat do senhor. Aham. O Jonas, Sim. O que o Jonas disse que eu não consigo ler? ele falou sobre maquininha de supermercado, que lê o código de barra. Máquina que lê o código de barras. Muito bem. Uma máquina que lê um código de barras no mercado, ela tem um sistema embarcado. Perfeito, Jonas. Certo? Ele vai ter que interpretar o código, ele vai ter que cuidar do laser da maquininha, certo? Para ler o código de barras. Ele vai ter que interpretar o código de barras.
como é que é a posição do código de barras e tudo mais, certo? E vai ter que procurar num banco de dados, certo? A informação correspondente àquele código de barras. Ah, o código de barras X é para o produto tal que tem um preço tal, certo? E vai exibir tudo isso no display, no monitor do leitor, certo? Sim, perfeito. Mais algum exemplo? Alguém consegue pensar em mais um exemplo de sistema embarcado que você acha que tem embarcado? Algum voluntário, meus caros? Todos esses dispositivos. Opa. Carros modernos, perfeito, certo? Um carro que sai de fábrica hoje, ele absolutamente tem um sistema embarcado dentro dele, certo? O carro ele tem um computador dentro dele, certo? Ele vai ter uma unidade de processamento lá dentro, e essa unidade ela vai ter que ter um sistema operacional, sim, tá? Para quê, por exemplo? Para controlar a parte de multimídia do teu carro, certo? Tem aquele visor, assim, tudo mais, que você consegue controlar. Ele controla através desse sistema operacional do carro. Carros mais modernos ainda, carros mais caros, certo? Eles rodam, inclusive, o sistema do Google, tá? O Android, ele tem uma versão exclusiva para automóveis. Se eu não me engano, é o Android Automotive ou algo similar, certo? Que ele vai entender a velocidade que você está indo, frenagem e tudo mais, certo? Muito bem. Vamos em frente então, meus caros. Esses são os sistemas embarcados, aqueles que ficam em aparelhos eletrônicos específicos, que têm uma funcionalidade específica, certo? Uma das funções mais visíveis do nosso sistema operacional, certo? É o gerenciamento de arquivos, certo? Com o sistema operacional, nós conseguimos organizar como os arquivos são salvos, aonde eles são salvos. Eu consigo acessar, mover e remover arquivos do meu armazenamento, certo? E o sistema operacional cuida dessa parte, certo? É o sistema operacional que vai criar e organizar pastas e subpastas, certo? Pastas dentro de pastas. É ele que vai definir as permissões de acesso àquele arquivo. Você tem um acesso de administrador, você então pode acessar todos os arquivos. Você tem um acesso limitado de usuário, então estes arquivos você não consegue abrir, mas estes vocês conseguem, certo? E é o sistema operacional também que vai controlar o uso do espaço no seu disco rígido, no seu HD ou no seu SSD, certo? Nesse bloco aqui no meu SSD que está vazio, eu vou guardar os dados ali. Não, eu tenho esse bloco e esse bloco, eu vou dividir o conteúdo entre eles, e assim por diante, certo? Quando você salva uma imagem, quando você edita um documento, ou você apaga algo, tudo isso ele é controlado pelo nosso sistema operacional, certo? O sistema operacional também é o responsável pela questão de segurança e controle de acesso, certo? Ele é o guardião da segurança do nosso sistema. Ele vai tentar, pelo menos, impedir que softwares maliciosos, que programas maliciosos sejam instalados no meu sistema. Ele vai tentar proteger os dados do meu usuário, vai controlar quem pode fazer o quê, certo? Por exemplo, é função do sistema operacional cuidar dos logins e senhas no sistema como um todo, certo? Novamente, permissões de leitura e escrita e execução de arquivos. Vai tentar bloquear instalações que não foram permitidas, vai monitorar atividades suspeitas, certo? Essas proteções, que são essenciais para evitar perda de dados, certo? Invasões e assim por diante, são coisas que o sistema operacional controla também, certo? Se você já tentou instalar um aplicativo, por exemplo, no seu celular, certo? Que não seja pela loja do seu celular, que você baixou o arquivo, por exemplo, no Android é um arquivo .apk, certo? Para instalar um jogo, alguma coisa assim.
o teu Android, ele muito provavelmente pediu uma permissão para você. Ah, você não tem permissão para fazer isso, você quer dar a permissão, certo? Ou mesmo você instalou um aplicativo e o aplicativo ele vai pedir para você uma permissão para acessar, por exemplo, o microfone, certo? Ora, isto é o teu sistema operacional, o teu Android, certo? No teu celular, fazendo um controle de acesso, um controle de segurança, certo? Ah, você vai permitir que esse aplicativo acesse seu microfone, acesse sua câmera, né? E você vai decidir, permito, não permito, esse aplicativo é suspeito, certo? Vocês com toda certeza já se depararam com esse tipo de problema, certo? Mesmo aí no laboratório de vocês, ou em casa, certo? Você precisar colocar uma senha de administrador para fazer algo, para você instalar algo no seu sistema, certo? O sistema operacional, por fim, ele é responsável pela questão da multitarefa e dos processos, como que ele vai lidar com os diferentes processos, ou seja, com os diferentes programas, tá? Hoje em dia é extremamente comum, né? Nós temos vários programas abertos de uma vez só, né? Eu vou abrir meu navegador, eu vou ouvir uma música no Spotify, eu tenho um Word aberto para editar um texto e eu estou jogando alguma coisa e eu tenho um YouTube rodando ainda, certo? Isso é extremamente normal, tá? Isso só é possível porque o sistema operacional ele cria processos separados para cada um dos aplicativos que eu tenho rodando, certo? E ele vai gerenciar todos esses processos de uma vez só, certo? Que processo agora precisa acessar a minha memória RAM? Que processo agora precisa acessar o meu processador, a minha CPU, certo? Que processo está pedindo para mostrar algo na tela, ou está querendo executar um som, certo? Ou acessar a internet, por exemplo, tá? Ele consegue priorizar, certo? Tarefas que são mais importantes e encerrar aqueles processos que estão travados para evitar que o sistema todo pare. Por exemplo, no Windows, certo? A prioridade máxima é para o teclado e para o mouse, certo? Outros aplicativos têm uma prioridade menor. Se o sistema operacional ele estiver muito ocupado, ele não tiver espaço para todo mundo, ele vai priorizar quem? Ele vai priorizar o teclado e o mouse, por exemplo, certo? Se você já teve um sistema que travou em você, você vai ver que geralmente o mouse é a última coisa que trava, certo? O teu programa está travado, ele está ali parado, congelado, né? Mas o mouse funciona. O mouse tem uma prioridade maior. É o sistema operacional que define isso. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Essa coordenação entre os diferentes aplicativos, certo? Essa parte de multitarefa é o sistema operacional que é o responsável, então, certo? Que faz essa coordenação entre os aplicativos que estão rodando ao mesmo tempo. Meus caros, vamos assistir um videozinho rápido aqui, tá? Sobre os sistemas operacionais em dispositivos microprocessados. Olá, vamos aprender? Sistemas operacionais são os softwares que controlam o hardware, assim como fazem a interface com o usuário. Atualmente, esses softwares se encontram em grande parte de dispositivos eletrônicos como TVs e relógios. O objetivo desta aula é que você possa conhecer melhor a presença dos sistemas operacionais em dispositivos microprocessados da atualidade. Um sistema operacional é um software que habilita as aplicações a interagirem com o hardware de um computador. Trata-se de uma categoria de software que tem como principal função o controle dos dispositivos de hardware computacional, como o processador, as memórias de acesso aleatória, RAM, Random Access Memory,
e memórias para gravação de dados em disco, HD, hard drive, ou outros tipos de memórias, como memórias sólidas, SSD, Solid State Drive, e os dispositivos de entrada e saída de dados. Esses softwares necessitam ser instalados em um computador pessoal, em um servidor de rede ou em um dispositivo móvel, como tablet, netbook ou smartphone, para que o dispositivo entre em operação, para que o usuário, principalmente aquele não especialista em ciências da computação, possa utilizar o dispositivo. Se no passado um sistema operacional estava presente apenas em computadores de grande porte e nos pessoais, atualmente esses softwares se encontram em muitos dispositivos eletrônicos que utilizamos hoje. Por exemplo, nosso computador pessoal naturalmente possui um sistema operacional. Nosso smartphone também utiliza um sistema operacional. Afinal, trata-se de dispositivos que acessam dados. Além disso, temos outros dispositivos como o smartwatch, evolução dos relógios digitais, que se comunica com o smartphone ou computadores pessoais, assim como a Smart TV, que também é um dispositivo de acesso a dados e que permite interação com o usuário. Perceba que hoje utilizamos um maior volume de dispositivos em nossas casas, nas escolas e principalmente nas empresas, sendo que todos fazem uso dos sistemas operacionais para controle e interação de dispositivos de hardware. E então, está animado a aprender mais? Siga nossas aulas e logo conseguirá! Muito bem, meus caros. O que nós vimos nessa aula de hoje, então, certo? Nós vimos o que é um sistema operacional, certo? E por que ele é essencial em dispositivos digitais. Nós vimos o papel do kernel, certo? Como o núcleo, como o coração, né? Como o cérebro do sistema operacional como um todo, tá? Que é o responsável por conectar o hardware com o software. Nós vimos as principais funções do sistema operacional, por exemplo, o controle de memória, de processamento de arquivos e a questão da segurança. Nós vimos a diferença entre sistemas para desktop, para servidores, para mobile e para sistemas embarcados. A gente viu um pouquinho da evolução da história, certo? E como que o sistema operacional permite multitarefas e como que ele organiza os recursos na nossa máquina. Vocês reparem então, certo? Nós podemos observar agora que os sistemas operacionais eles estão presentes em todo lugar, meus caros. Mesmo onde nós não vemos, certo? No mais, até breve. Prazer.